Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira de Copa do Brasil. Dois jogos muito importantes. Dia 27 de julho. Terminou agora o jogo do Grêmio com a Chapecoense. Um 0-0 que surpreendeu zero pessoas, né? Sejamos sinceros, a gente até cantou a bola aqui que esse jogo tinha cara de empate. O Grêmio chega, se eu não me engano, ao nono empate fora de casa e a Chapecoense segue com uma campanha muito ruim. O Grêmio ficou com um jogador a menos desde o primeiro tempo e a Chape cruzando bola na área, alçando bola na área, não conseguiu fazer o seu gol. Eu tirei proveito do mercado ali um pouquinho numa correção contra a Chapecoense no segundo tempo. Achei a odd um pouco esmagada, achei uma janela ali de correção um pouco mais rápida, mas não trabalhei com stake cheia não, tá? Então, de novo, mais um empate do Grêmio, o que acaba não sendo um resultado ruim para o Grêmio, porque a equipe estava com um jogador a menos e, como eu falei, eu acho que o Grêmio empatando fora e vencendo em casa tem tudo para subir sem muitos problemas, tá? Vamos falar então de Copa do Brasil. Seja bem-vindo, meu nome é Theo Borges, esse aqui é o meu planejamento de trabalho todo dia, diariamente, praticamente todos os dias, né? E é um planejamento pessoal, tá? Então, você que tem algum problema de clubismo, a gente vai falar das duas maiores torcidas do Brasil, né? Corinthians e Flamengo. Então, deixa o clubismo de lado, vamos analisar futebol, vamos analisar desempenho, tá? Tem muita gente que quando eu falo sobre Flamengo e sobre Corinthians se coça, fica. Cara, eu sou flamenguista, não sou clubista quando eu trago para a parte de trabalho, para o trade. Já trabalhei várias. Perdi as contas de quantas vezes eu já ganhei dinheiro contra o Flamengo, não tenho problema nenhum. Inclusive, tenho melhor leitura de jogo justamente nos jogos da equipe que eu conheço, que eu acompanho mais notícias e tudo mais. Então, não deixa o seu clubismo entrar dentro do seu trabalho, porque isso provavelmente vai te prejudicar. Isso não prejudica só o seu time, tá? Prejudica também o time do seu rival. Então, se você é corintiano, qualquer jogo do Palmeiras, você acha que o Palmeiras, né, se fica nervoso com o Palmeiras ganhando, fica feliz com o Palmeiras empatando, perdendo, e isso vai fazendo com que você possa até se concentrar um pouco na sua leitura. Então, toma um pouco de cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Se você gostar do conteúdo, se isso aqui te ajudar no final do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui o seu like no vídeo que ajuda bastante. Também não esquece de participar do sorteio de uma banca de R$ 30 todos os dias aqui no Bom Dia Mercado. Vamos lá, Atlético Goianiense e Corinthians, uma odd de 2,90 e uma odd de 2,60. A odd do Flamengo com o CAP está 1,50 para o Flamengo. Então, nós temos aqui hoje uma análise de um jogo parelho, que vocês provavelmente já sabem o que eu provavelmente vou falar aqui, os meus cenários. Já me conhecem, né? É um prazer ter vocês aqui todos os dias. E temos um jogo de favorito. Vamos começar com o jogo do Corinthians, que vai ser na casa do Atlético Goianiense. O Goianiense, assim como o Corinthians, está em três frentes, tá? Não é comum para um time do calibre do Goianiense ter três competições. O Goianiense eliminou o Olímpia, que é um time muito forte na Sul-Americana. O Goianiense está na Copa do Brasil contra o Corinthians e também está no Brasileiro. No Brasileiro o time não vem bem, tá? Já está lá. Se eu não me engano, já está dentro da zona de rebaixamento. Aqui não tem, mas a gente já vai dar uma olhada sobre isso. A fase do Goianiense não é boa. O Corinthians também está em três frentes, está nas quartas de final da Libertadores da América contra o Flamengo, também está aqui nas quartas da Copa do Brasil contra o Goianiense e também é um dos líderes ali do Brasileirão em perseguição ao Palmeiras. Então, dois times que estão em três frentes e que, obviamente, a análise de hoje interfere diretamente no jogo do final de semana. Então, você que costuma trabalhar às vezes até um pouco traçando linha pré-live, né? Eu trabalho com cenário ao vivo, mas você pode trabalhar um pouco mais pré-live ou até de forma recreativa, já começa a planejar um pouco as suas linhas para os jogos do Corinthians no fim de semana e também para o jogo do Atlético Goianiense, porque é muito provável que mesmo o Goianiense não estando numa boa fase no Brasileirão e mesmo o Corinthians em boa fase do Brasileirão, os times acabem optando por jogar com um time um pouco mais misto, poupar algumas peças importantes, tá? Para esse jogo, os dois times provavelmente contam com o que tem de melhor, tirando as lesões, obviamente. O Corinthians vem de uma excelente vitória sobre o Atlético Mineiro em Minas. O Cuca ainda não tinha estreado, não tinha sido apresentado. E foi uma vitória assim espetacular, né? O Corinthians perdia o jogo até lá os 70 e blau minutos.
e o Galo tomou a virada. E o Goianiense vem de uma derrota para o América Mineiro. Os dois times, tanto o Goianiense quanto o América, tinham foco na Copa do Brasil também. Só que pelo resultado do América contra o Palmeiras, né, aquela derrota que ficou com sabor ali de empate, o América poderia ter empatado aquele gol no final. O América veio com mais vontade para o jogo e o Goianiense ali com 3 frentes. O América está só em 2, né? Está na Copa do Brasil no Brasileiro. O Goianiense acabou desconcentrando. Teve até leitura no segundo tempo para tentar buscar um empate, mas o América conseguiu se segurar. Então, o Goianiense vem de derrota em casa, o Corinthians vem de vitória fora. E a gente tem aqui Corinthians fora, Atlético Goianiense em casa. Eu vou usar com vocês. Nossa, porrada que eu dei aqui. Eu vou usar com vocês as estatísticas do Campeonato Brasileiro, tá? Para a gente poder ter algo um pouco mais embasado. Então, deixa eu trocar aqui para a tela número 2, que está aqui, e vamos dar uma olhada nos números. O Atlético Goianiense tem 3 vitórias dentro de casa nesse ano no Campeonato Brasileiro. O time saiu na frente em 40% das situações e passou apenas 10% dos jogos sem sofrer gol. Tá? De maneira geral, eu acompanhei vários jogos do Goianiense em casa e, sinceramente, tem muita coisa ali para melhorar. O time cria bastante situação de gol, mas acaba tendo dificuldade e não é um time que costuma começar bem os jogos, e isso ali já dá para ver. É um time que não sai na frente com tanta frequência. Tá? O Corinthians foi o primeiro a marcar em metade dos jogos que fez fora, apenas 4 vitórias. Para o padrão do brasileiro, não é um número tão baixo fora de casa. Também acaba sofrendo gol com frequência quando vai jogar fora de casa e ficou sem marcar um pouquinho menos do que o Goianiense. Ambos os times, em relação a ambas marcas, para quem gosta, não tem números assim tão bons, metade dos jogos não é tanta coisa. Quando a gente fala de criação, isso é uma parte que eu gosto bastante de analisar, a gente tem um Corinthians cedendo muita oportunidade para o seu adversário fora de casa. O Corinthians cede em média 1,70 grandes chances por jogo fora de casa, ou seja, é esperado que o Corinthians sofra 1,70 gols fora de casa e o time tem sofrido 1,60, ou seja, tem cumprido mais ou menos a média. Já o time do Goianiense tem uma média de gols cedidos, né, de chances cedidas de 1,20 e tem tomado 1. Também está dentro da média, cede menos oportunidade em casa. Em relação à criação, o Goianiense é muito superior na criação. Tá? 1,84 de grandes chances esperadas para o time do Goianiense, né, de XG esperado, mas o time só marca 1, então tem uma diferença bem grande ali. Isso, obviamente, é a qualidade ofensiva. E pelo lado do Corinthians, o Corinthians consegue criar metade praticamente das grandes chances que o Atlético Goianiense cria, mas marca mais gols. Isso, obviamente, para quem utiliza a lógica, consegue facilmente entender que os atacantes do Corinthians são de melhor qualidade do que os atacantes do Goianiense, né? E é até interessante a gente aprofundar um pouco nesse contexto, porque o Corinthians, um time tão bem financeiramente comparado com o Goianiense, tem dificuldade de criação fora de casa, né? Cria poucas chances fora de casa. E o Goianiense, por mais que não tenha lá o seu time milionário, consegue criar muito. O que falta para o Goianiense é um excelente atacante. E o que tem faltado para o Corinthians fora de casa é criação, provavelmente na meiuca. Tá? Quando a gente fala de primeiro tempo, a gente consegue ver e comprovar que o Goianiense realmente não faz primeiras etapas tão boas. Né? O Goianiense venceu apenas 10% dos primeiros tempos e perdeu 40% das primeiras etapas que fez em casa. Falhou em marcar em 70% dos jogos e não sofreu gol em apenas 40% dos jogos. O Corinthians vence mais, porém perde mais a primeira etapa. Venceu 30%, perdeu 60%. É um time que empata muito pouco o primeiro tempo fora de casa, falha menos em marcar e não sofre gol com a mesma frequência, só que em relação à quantidade, o time sofre mais gols. Quando a gente fala do segundo tempo, o Corinthians mantém a mesma média de vitória, mantém mais ou menos a mesma média de derrota, começa a perder um pouquinho menos, né, de 60 para 50, e o Goianiense tem a sua melhora aqui no segundo tempo, o time passa a vencer mais, perder menos, empata um pouquinho mais, consegue fazer mais gols e tomar um pouco menos. Então aqui no segundo tempo a gente já tem um jogo bem parelho, tá?
Vamos falar sobre bolas aéreas. O Goianiense tem 4 gols de cabeça, o Corinthians tem 3 gols de cabeça e 4 de escanteio, e as duas defesas têm tomado muito gol. Nesse tipo de fundamento, o Goianiense tomou 7 gols, o Corinthians 6. O time do Goianiense tomou 5 gols de bola parada, mais precisamente ali de escanteio e falta cruzada para a área, e o Corinthians 7. Então, defensivamente são duas equipes com muita dificuldade, e esse pode ser num jogo mata-mata e de volta. Esse pode ser um fator decisivo para o jogo, tá? Independente se o time está bem ou mal em campo, a bola aérea pode sim ser um fator decisivo. E na parte ofensiva a gente tem o Goianiense marcando um pouco mais de cabeça, mas o Corinthians marcando mais de escanteio propriamente dito, tá? O Goianiense tem sofrido bastante gol de fora da área, tá? Isso se o Corinthians tiver talvez que buscar um empate, buscar um resultado com o Goianiense recuado, chutar de fora da área pode ser um fator importante para o time do Corinthians. O Corinthians puxa esse jogo para over, mas aqui a gente está falando de mata-mata, então geralmente o primeiro jogo pode ser um pouco mais equilibrado do que a gente imagina, fica mais difícil olhar para alguma coisa para gols, mas é fato que o Atlético Goianiense se solda um pouco mais no segundo tempo e acaba conseguindo marcar mais gols, e o Corinthians é bem distribuído. Tá? Jogadores importantes: o Wellington Silva do Goianiense com 4 gols e o Marlon Freitas com 3 assistências, o Roger Krug Guedes com 6 gols e o Lucas Piton tem 3 assistências. E tem que ficar de olho também no Fábio Santos, né, que agora virou um goleador nato. Antes de a gente falar sobre o Flamengo, vamos voltar nesse jogo um pouquinho do Corinthians. Deixa eu voltar aqui. 2,60 é a odd do Corinthians, 2,90 é a odd do Goianiense. O mercado está indeciso, o mercado não sabe o que fazer. O primeiro tempo nos últimos jogos indica, pelo menos no Brasileirão, um Atlético Goianiense um pouco mais receoso, tendo um pouco mais de dificuldade, perdendo um pouco mais dos jogos, pelo menos em casa. Mostra um Corinthians também tendo dificuldade de vencer jogos com mais derrota, mas mostra o Corinthians um pouco mais efetivo na parte ofensiva. Tá? Para esse tipo de cotação, eu gosto bastante de trabalhar jogos assim. Não é muito confortável utilizar stakes muito grandes nesse tipo de correção de preço inicial, porque obviamente a gente pode ter um contra-ataque contra a posição, né? Não é um tipo de mercado onde eu costumo atolar a mão como a gente fala, mas é um tipo de situação que paga muito bem, porque o mercado está bastante indeciso. O que a gente precisa é aquela velha história que a gente sempre fala, falo muito no meu curso há anos já, há mais de 5 anos, que é a situação de expectativa e realidade. Então, o que é expectativa e realidade para você que está começando agora? O mercado espera o quê? Espera um jogo parelho. Tá? Então o mercado espera dois times se estudando com ataques para um lado e para o outro sem muita superioridade. Por isso que a gente tem probabilidades parecidas de vitória. Se a gente tem um time se destacando mais do que o outro, a gente tem uma balança pesando um pouco mais. E se eu tenho, por exemplo, um time melhor do que o outro, obviamente a odd do time que está pior, ela tende a subir, porque a probabilidade da equipe vencer começa a diminuir, é o inverso, né? E do time que está melhor começa a descer, porque a probabilidade de vitória começa a subir. Então, esses minutos iniciais podem dizer muito para a gente, pode dar para a gente uma primeira informação, uma primeira oportunidade. É óbvio que o jogo não se baseia só na entrada dos times, mas ali você já pode começar a construir o seu lucro para trabalhar ao longo do jogo. Tá? Então, para mim, sem viés, não é porque o Corinthians tem mais camisa que eu vou desprezar o Goianiense, não é à toa que ele está aí, tá? Venceu e muito bem o time do Goiás no clássico regional, mas eu venho para esse jogo, óbvio, de olho nessa dificuldade do Goianiense no primeiro tempo, para ver se isso confirma alguma coisa. É claro, sejamos também lógicos aqui, é claro que o dinheiro estará do lado do Corinthians. E óbvio que se o Corinthians começar melhor, a tendência de correção do Goianiense vai ser mais fluida, ou seja, todos vão acatar a mesma decisão e o mercado vai subir com tranquilidade. Quando a gente tem um Goianiense começando melhor, aí a gente já começa a ter mais ruído. Por quê? Dúvida. A gente começa a ter clubismo, a gente começa a ter gente mais receosa de fazer entrada contra o time de melhor camisa, de maior investimento, e aí a gente tem o mercado indo, voltando, e aí fica um pouco mais difícil. Então, para um melhor
comportamento de correção, seria interessante o Corinthians começar bem, mas aí só no ao vivo, beleza? Então, para mim aqui, ficar de olho em correção de preço nesse jogo parelho. Falaremos então agora para fechar Flamengo e Atlético Paranaense. Também jogo da Copa do Brasil, jogo de ida. O Flamengo enfrenta o seu algoz, o Atlético Paranaense, que vive batendo na cara do Flamengo na Copa do Brasil. É impressionante como o Flamengo pega o CAP e tem problema, né? E a gente vai falar sobre esse jogo com uma odd de 1,50 do Flamengo. O Flamengo vem no seu melhor momento do ano, né? O Flamengo conseguiu se encontrar com o Dorival Júnior. O Dorival está muito bem na frente do Flamengo. Com a lesão do Bruno Henrique, o Pedro começou a ter mais espaço e agora começou a deslanchar. O Pedro vem fazendo vários gols. 2 gols contra o Avaí, 2 gols contra o Juventude. Só com o Dorival já são 9 gols, então é preciso respeitar o ataque do Flamengo. O Gabigol continua perdendo muito gol, mas o Flamengo tem jogado muito bem. E a melhor exibição do Flamengo, sem dúvida, foi em casa contra o Galo, no Maracanã lotado, onde o Galo simplesmente não conseguiu respirar. A marcação-pressão do Flamengo foi muito forte. E para esse tipo de cotação, a 1,50, o mercado está esperando esse Flamengo novamente. Um Maracanã cheio, para esse tipo de cotação se manter equilibrada, se manter nesse patamar, para ter até um possível valor de back ou lay ao cap, o Flamengo tem que repetir o mesmo jogo que fez contra o Atlético Mineiro, sem deixar o cap respirar ou sequer sair para o contra-ataque. Não é fácil. Tá? Não é fácil porque é o primeiro jogo ainda, não tem ainda aquele placar para tirar, você não vem totalmente motivado para tirar uma vantagem, como veio o Flamengo contra o Galo, apesar de já ter, como já tinha perdido ali o primeiro jogo no Mineirão. Então o Flamengo tem que entrar muito concentrado para conseguir manter essa cotação de 1,50. O cap, eu imagino o cap do Filipão vindo para jogar no contra-ataque, para tentar segurar uma vantagem, se puder abrir o placar, se puder sair com a vitória, fazendo obviamente gols, apesar de não ter critério de gols fora de casa na Copa do Brasil, mais agredindo o Flamengo no contra-ataque, vai tentar fazer, mas eu não espero um Cap fazendo um jogo parelho, não espero um Cap fazendo um jogo laicá de trocação com o Flamengo, porque seria muito complicado durar isso o jogo inteiro, né? O Flamengo pode usar muito dos contra-ataques, então eu vejo um Cap um pouco mais fechado, o Flamengo tendo um pouco mais a bola, e só teria valor para mim, para o meu método, para trabalhar lei essa odd do Cap, que já é uma odd bem estilingada, como eu gosto de falar, se o Cap abdicar de jogar, se o Cap começar com uma expectativa, começar com uma realidade completamente diferente da expectativa, que é o quê? A minha expectativa é um Cap mais recuado, Flamengo com a bola, tudo bem. Isso vai fazer com que o mercado estabilize, porque está cumprindo a expectativa. O que faria o Cap corrigir seria um Cap sendo muito ameaçado. O Flamengo finalizando demais, o Atlético Paranaense errando toda a saída de bola, entregando a bola para o Flamengo, perdendo as bolas aéreas, aí sim, essa odd do Cap tem sim campo para correção, apesar dela já estar a 6,57, eu não tenho problema nenhum com essas odds altas, tá? Desde que eu tenha leitura em campo. Para Back Flamengo eu não trabalho no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nos campeonatos sul-americanos, não entra na minha metodologia, não quer dizer que não tenha valor, isso vai de cada um, de que você se sente bem, do que você validou. Eu não validei esse tipo de cotação no brasileiro, e eu trabalho o Lê a pior equipe em campo, e se essa pior equipe em campo for o Cap, estarei lá. Se for o Flamengo, aí eu tô fora. Aí trabalhar contra o favorito, que tem talvez hoje um melhor ataque, que tenha hoje talvez uma torcida empurrando muito, fica mais complicado. E também tem aquela questão do ruído que eu falei no Corinthians, né? Que é as pessoas tendo dúvida se vai ou não. E óbvio, tem a questão do contra-ataque. Então, contra o Flamengo eu não pretendo trabalhar. Se esse jogo indicar um lay ao cap, eu estarei por lá. Vamos dar uma olhada então nos últimos jogos. O Flamengo, como eu falei, vem de vitória contra o Avaí para esse jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo. E o Cap vem de uma derrota para o Botafogo. O Cap poupou bastante para jogar contra o Botafogo e não conseguiu desempenhar tão bem como fez contra o Palmeiras, quando também estava com um time mais misto. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. Deixa eu ver se eu estou com a tela certa. Estou sim. O Flamengo venceu 6 dos 9 jogos que fez em casa. Eu acredito que esse jogo do Flamengo será no Maracanã. Tá? Não tenho plena certeza disso. Eu posso até dar uma conferida aqui, porque o Maracanã estava trocando o gramado.
E eu acredito que esse jogo é no Maracanã, mas obviamente eu vou tirar aqui a minha dúvida enquanto a gente vai conversando. Copa do Brasil, Flamengo, esse jogo Maracanã, tá? Então, estádio Mauro Filho, Maracanã. Então, estádio lotado, Maracanã recebendo o Flamengo com 6 vitórias em 9 jogos. Os últimos jogos do Flamengo em casa foram no Mané Garrincha contra o Curitiba e o Juventude. 67% das vezes o Flamengo sai na frente. 67% dos jogos do Flamengo não sofre gol, tem uma defesa muito boa, falha pouco em marcar, por isso é um time ruim de ambas marcas na maioria das vezes, tá? Por quê? O número de jogos sem sofrer gol já diz muito sobre isso. É um time que falha pouco, mas acaba sofrendo poucos gols. Já o time do Cap fora de casa, lembrando que o Cap essa temporada fora de casa vem desempenhando bem comparado às outras temporadas. O Cap geralmente é muito forte em casa, tá? 40% de vitória, 30% das vezes foi o primeiro a marcar. Jogos sem sofrer gol 40%, mas falhou bastante em marcar nos jogos também 40%, e com isso acaba sendo um time ruim de ambas também. Quando a gente fala de criação, o time do Flamengo é mais criativo e marca mais gols do que o time do Cap. Tem um time mais caro, né? Tem mais elenco, digamos assim, que o Cap. E na questão de ceder oportunidades, também tem cedido menos oportunidades e tem tomado ainda menos gols. Isso, óbvio, é mérito do goleiro e mérito também, às vezes, demérito, às vezes, da força ofensiva do adversário. O Cap cede quase 2 gols, 2 grandes chances por jogo e tem sofrido ali 1,20, ou seja, a qualidade ofensiva do adversário também tem ajudado o Cap, e o time precisa melhorar um pouquinho mais ofensivamente fora de casa, tem criado 1,20 e tem marcado só 0,9. Tá? O primeiro tempo do Flamengo é muito bom dentro de casa, o time não perdeu ainda nenhum primeiro tempo em casa, venceu mais de 55% das primeiras etapas, falhou pouco em marcar e tem sofrido poucos gols. O Cap perdeu 40% dos segundos tempos fora, empatou os outros 50% e venceu apenas 10%, falhou em marcar em 80% dos primeiros tempos e não sofreu gol em apenas metade dos jogos. Ou seja, realmente podemos ter aqui um primeiro tempo, como eu imagino, um Cap mais recuado, um Cap tomando muita pressão nesse início, e se, como eu sei que o Cap deve vir para buscar o contra-ataque, se esse contra-ataque não estiver encaixando e todo esse cenário estiver acontecendo, a gente pode ter uma correção aqui bem interessante da odd do Cap, mesmo ela já estando alta, tá? Não chamaria de alta, mesmo ela já estando ali próximo a 7. Agora, se eu tenho o Flamengo com posse, mas o Cap de contra-ataque, a recuperação de bola do Cap é boa, a saída de bola do Cap é perigosa, o Flamengo está tendo às vezes uma situação de 1 para 1 nos contra-ataques, aí eu tô fora. Aí não vale a pena para mim. Quando a gente fala no segundo tempo, a gente tem uma melhora muito considerável do time do Atlético Paranaense. O time passa a vencer no segundo tempo 50% das segundas etapas, perde menos, empata menos, marca mais gol e mantém o número de gols sofridos ali, pelo menos numericamente falando. Tá? Já o Flamengo mantém um bom número de vitórias, mas começa a perder um pouco mais e falha mais em marcar no segundo tempo. O Flamengo que vinha de 10 gols no primeiro tempo passa a marcar só 6, mas mantém uma boa defesa. Então, de maneira geral, mesmo no primeiro e no segundo tempo, o Flamengo tem boa defesa, sofre poucos gols, cede poucas oportunidades, mas o segundo tempo me parece mais igual em relação a número de vitórias e gols marcados. Inclusive o Cap marca até um gol a mais do que o Flamengo. Tá? Quando a gente fala de bolas aéreas, bolas paradas, precisamos falar da boa bola aérea do Flamengo. O Pedro fez mais um gol de cabeça contra o Avaí. Eu preciso até atualizar esses dados aí. São 10 gols de cabeça já do Flamengo. Né? Só contra o Juventude foram 3 gols de cabeça. 2 do Pedro e 1 do Everton Ribeiro. Gols de escanteio, o Flamengo também tem marcado bastante. E defensivamente, o Flamengo tem sofrido bastante com as bolas aéreas por conta da saída, vamos dizer assim, equivocada muitas vezes do goleiro Santos. Contra o Avaí a gente já viu isso acontecendo, o juiz acabou dando falta, né? Mas no outro lance, num escanteio batido curto ali, o Santos também teve dificuldade de subir e acabou tomando um gol. Então isso pode ser um problema. O Cap marcou 3 gols de cabeceando, 2 de escanteio, mas olhando assim, a gente tem que indicar
e ficar de olho nessa força ofensiva do Flamengo na bola aérea. Muitos dos gols não necessariamente são de bolas paradas, é muito cruzamento, né? O do Pedro, por exemplo, o último jogo foi cruzamento do Arrascaeta, teve vários outros jogos onde foi cruzamento com a bola rolando, mas os escanteios o Flamengo também tira um pouco de vantagem. Só que, em relação a sair do gol, o Santos tem tido um pouco mais de problema, o goleiro Santos, tá? O Cap tem marcado muitos gols de pênalti fora de casa, são 6 gols até o momento, tá? E gols de fora da área, o Flamengo já fez 4 e também tomou 4, tá? De maneira geral, os dois times chamam esse jogo pelo menos para uma situação de 2 gols, né? Mas como é mata-mata, eu entendo se for um jogo um pouco mais estudado. E se a gente vê os momentos dos gols, a gente tem uma indicação aqui de gols nos minutos finais, mas é como eu falei, depende muito de como está a questão do mata-mata. O Pedro Guilherme passou a ser o artilheiro do Flamengo, passou o Gabigol com 6 gols, já tem 7, tenho que atualizar aqui como eu falei para vocês. O Ilharão saiu do Flamengo, né? Não joga mais, então Pedro e Gabigol são os artilheiros da equipe e o Jorginho Arrascaeta. O Arrascaeta tem 7 assistências, também é um cara que costuma fazer os seus gols, tá? O Terans, além de ser ótimo nas bolas paradas, é o artilheiro da equipe do CAP até o momento, junto com o Vitor Bueno, que era do São Paulo, e o Thomas Esteban Coelho tem 2 assistências e o Terans também tem 2 assistências. Para esse jogo, com odd 1,50, como eu falei para vocês, não me assusta essa odd do CAP a 6,50, desde que eu tenha leitura e uma leitura concreta de que o Flamengo é superior, domina a segunda bola, não deixa o contra-ataque do CAP acontecer, e aí sim eu vou buscar ali a minha correção na odd do CAP, lembrando que eu não busco o gol, eu busco uma correção, se o gol vier é um bônus, tá bom? Bom, os jogos de Champions League, Europa League, Conference League eu tenho evitado nessas fases iniciais, então eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido elucidar e esclarecer alguma coisa aqui junto com vocês, meu planejamento já está pronto, agora é só esperar o jogo sem clubismo para a gente poder trabalhar. Tá? Muito do que a gente pode fazer em campo vai depender dos primeiros minutos. Como a gente tem 2 jogos no mesmo horário, eu convido a você a focar mais no jogo onde você tenha mais confiança, onde você acha que o seu método tem mais propriedade para acontecer, principalmente por conta das odds, porque vai te exigir uma atenção um pouco maior. Ou assiste os dois quando você identificar um valor, um padrão, passa a ver só esse jogo para você não se desconcentrar, tá bom? Eu fico por aqui, como eu sempre gosto de falar, se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo e também não esquece de fazer o simples, porque é o simples que funciona, não inventa a moda, tá bom? É sempre um grande prazer estar por aqui.